Pois bem, voltamos aqui para a segunda parte, né, da aplicação da penalidade, prevista especificamente aí da suspensão, mas que vai ter implicações também na cassação. Ah, parei aonde, galera? Parágrafo 1º. Aqui, vamos lá. Parágrafo 1º, acho que foi aqui, vamos lá. Na notificação de resultado dos recursos da primeira e segunda instâncias, deverão constar as informações definidas no artigo 15, no que couber, né, informação básica, tranquilo, sem problema. Parágrafo 2º. A inscrição da penalidade no RENASS conterá a data do início e término da penalidade, período durante o qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem. Aqui começa a entrar uma figura importante, que é o curso de reciclagem, não confundir com preventivo de reciclagem, muito menos com preventivo de reciclagem, né? Então, ele começa a falar, olha, você vai ter, deixa eu ir aqui para trás, diminui, acabei, aí, beleza. Deixa eu me dar um espaço aqui. Ele fala, a inscrição da penalidade conterá a data do início e término da penalidade. Então ele fala assim, ó, vai ter aqui o início e vai ter o fim da penalidade. Neste período aqui, você vai fazer o curso de reciclagem. Tá, e se acabar esse período e eu não tiver feito o curso de reciclagem, e o que acontece? Esta é a pergunta, né? Se vai falar início e fim, durante esse período eu devo fazer o curso de reciclagem. Se eu não fizer, o que acontece? Eu vou ser preso? Não, não vai ser preso. Ah, não acontece nada? Acontece. Né? Em regra, esse amarelo não dá certo. Em regra, e deveria ser sempre assim, no meu modo de pensar, se passou o período, você não fez o curso de reciclagem, continua suspenso. Por quê? Aí agora sim vai ter a aplicação daquela regra de pena principal e acessório. A pena principal e a pena acessória. A pena, né, principal aqui, a suspensão em si, acessório, a reciclagem. Só que existe um elo de ligação entre elas. Dessa forma, meu elo ficou ótimo. Desta forma, se eu cumprir apenas o lapso de tempo, lapso temporal, e não fizer a reciclagem, qual é a consequência? Continua suspenso. Então, eu tenho que ter um mais um sim, senhor. Está escrito aqui bem claro, tá? E aí eu vou te mostrar com mais clareza, mas uma clareza obscura à la Contran daqui a pouquinho. Você já conhece, né? Seguindo, galera. Então, esse parágrafo 2º é para te mostrar a importância do curso de reciclagem para o cumprimento da pena. Parágrafo 2º-A. Não será exigido curso de reciclagem, olha isso aqui, não será exigido curso de reciclagem para penalidade de suspensão decorrente de resultado positivo em exame toxicológico periódico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A do CTB. Se de um lado, aqui, né, eu tenho a regra do principal e acessório, se essa é uma regra e vai ter alguma exceção, se houver alguma exceção, a exceção a essa regra aqui tem que ser totalmente explícita, tá bom? E ela foi explicitada no parágrafo 2º. Nem vou entrar muito aqui, porque realmente nem vale a pena, na discussão se o CONTRAN poderia fazer isso ou não, aqui, colocar isso aqui ou não, porque independe. A confusão
do toxicológico já foi feito lá atrás, né? Eu já te mostrei isso em pelo menos 2 aulas. Qual que é a grande questão? Só para você lembrar. Essa palavra. Ele fala, olha, se tiver alguém suspenso por exame positivo, lembrando que não tem, se fosse o caso, né? Se for o caso, não tem infração, tanto é que na notificação de instauração nem vai citar o auto de infração, porque não existe. O próprio CONTRAN, ele reconhece isso, ele fala, olha, não, vai mandar notificação, não manda nada falando de auto de infração, nada, porque não tem auto de infração. Tá? Então ele fala, além dessa exceção, se eu estiver diante de uma suspensão por exame positivo, eu só vou ter, nesse conjunto que eu fiz ali, né, o tempo. Ou seja, eu não vou ter a reciclagem. Tá? Reciclagem eu não vou ter, só vou ter o tempo. E aí você, lendo mais uma vez, chegará à conclusão, né, ratificando aquilo que a gente já discutiu em aulas passadas, que é o seguinte, uma coisa é o exame, suposto exame positivo, que nada tem a ver com as infrações previstas no artigo 165b, caput parágrafo único. Vamos embora, parágrafo único. Se são coisas diferentes, e ele aqui no artigo 16, parágrafo 2º-A, fala especificamente do exame positivo e não cita isso aqui, mais uma vez está reforçada a minha tese de que a infração do artigo prevista no artigo 165b, ela não está prevista na resolução 723 como uma questão específica do toxicológico positivo. Então, isso aqui é suspensão por infração específica. Tá? Não é do exame positivo, mas sim infração específica, artigo 65b. Desta maneira, se a pessoa for flagrada conduzindo sem o exame toxicológico, não é positivo, tá? É sem. Vai se aplicar isso aqui de não ter reciclagem? Não vai se aplicar. Vai se aplicar o que então? O artigo 16, parágrafo 2º, que é toda essa regra aqui que eu coloquei para você. Tá? Sugiro que você volte um pouquinho a essa aula, aí uns 3 minutinhos, e veja de novo o que eu acabei de falar, para você não fazer confusão. Mais uma vez, o CONTRAN reforça a distinção que foi criada entre artigo 148-A, e uma suspensão sem infração, e artigo 165-B, com suspensão em virtude de infração, que vai ter, então, no artigo 165-B, o A e T. Então, importantíssimo aí o parágrafo 2º-A, para o nosso estudo. Parágrafo 3º. Vou tirar esse verde aqui, que o verde já foi. Pronto. Cumprido o prazo de suspensão, olha a palavra aqui, hein? Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, caso o condutor não realize, o prazo já foi, ele não realizou ou ele fez a prova e reprovou, deverá ser mantida a restrição. Deverá ser mantida a restrição. O que isso significa? Ele continua suspenso. Que deverá ser impeditivo para devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão de segunda via, do documento de habilitação física ou emissão de permissão internacional para dirigir, etc. Ou seja, se o camaradinho, pela resolução, cumpriu o prazo, mas aqui, nesse caso, ele está sem curso de reciclagem, o que acontece? Vai ser mantida a restrição, simples assim. Por quê? Porque é a principal, mas a acessória. Não tem discussão isso aqui, tá bom? O que tem discussão não, o que tem é crítica, é o parágrafo 4º. Olha só, presta atenção.
né? Porque a piada é boa. Então, vamos prestar atenção. Caso o condutor já tenha cumprido o prazo de suspensão de dirigir, seja flagrado na condução de veículo automotor sem ter realizado o curso de reciclagem e estiver portando... Tá, beleza, calma. Calma. Vamos devagar. Então, veja. Aqui é a parte A. Tá bom? Beleza. Ele cumpriu o prazo de suspensão, mas não fez o exame, não fez o curso de reciclagem. Aí continua. E nesse caso, nessa hipótese, ele estiver portando documento de habilitação físico, por que eles fizeram isso, não sei, esta deverá ser recolhida. Se estiver portando o documento de habilitação físico, esta seria este documento. Né? Tá bom. Esta deverá ser recolhida. Eu vou ter que dividir aqui de novo, tá? Mais uma vez. E caso não esteja portando, caso não esteja portando, ou se trate de documento eletrônico, caberá autuação no artigo 232, observado o disposto no parágrafo 470, né, que é a questão da remoção do veículo, da retenção do veículo, poderá ser retirado se outra pessoa chegar lá. Espera aí um pouquinho. O que fala o artigo 232? Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório referido nesse código. Essa é a infração. Presta atenção aqui. Se você nesse momento estiver assistindo a aula, estiver cansado, vai tomar um café, vai dormir, depois você volta, tá? Porque você não pode perder a informação aqui agora. Presta atenção. Veja, parágrafo 4º. Deixa eu voltar aqui para você. Parágrafo 4º. O condutor já cumpriu o prazo. Isso aqui é um relógio, hein? Já cumpriu o prazo, mas ele não fez o curso, né? Não fez o curso. Ok. Essa é a situação. Aí o que aconteceu? Ele está dirigindo o carrinho dele lá, o ônibus, né? Sei lá o que é isso. Ele está dirigindo e foi flagrado. Só que quando ele foi flagrado aqui, porque tinha, né, uma blitz lá da polícia, isso é uma blitz da polícia, tá bom? A blitz da polícia. Quando ele foi flagrado aqui, ele estava com o documento dele. Está aqui, ó. Tá aqui. Com a CNH dele aqui. Aí o que vai fazer a polícia? Aqui. Se isso acontecer, esta deverá ser recolhida. Recolhe e daí? E daí? Recolhe daí, cara pálida. Morreu o texto. O texto só fala isso, vai, recolhe. Então tá bom. Então vamos lá. Eu já cumpri o prazo de suspensão, eu não fiz a reciclagem, eu estou dirigindo, estou com a carteira aqui na minha mão. Ela vai ser recolhida. Tá, beleza. Acabou. Por quê? Porque a terceira parte, né, que começa aqui, ó, ela está falando para o caso de não estar portando. Então, se eu estou portando, acabou, vai ser recolhido e não fala mais nada, só isso, entendeu? Agora, lá na terceira parte, ele fala, se não tiver portando, ou se tiver, se for um documento eletrônico, uma CNH digital, por exemplo, caberá autuação no 232. Assim, meu amigo, vou botar aqui, ó, ou parte 3. Parte 3 é essa daqui, tá bom? Começa daqui para lá. Essa é a parte 3. Parte 3. Eu tô sem meu documento aqui. Mas você já cumpriu o prazo? Já. Você fez reciclagem? Não. Você está dirigindo? Tô. Você está sem sua CNH? Tô sem CNH. Então eu vou te enquadrar no artigo 232.
Por que você vai me enquadrar no artigo 232? Primeiro, porque está escrito aqui. Segundo, porque o artigo 232 fala conduzir veículo sem documento de porte obrigatório. Mas, meu querido, peraí um pouco. Peraí um pouco, cara. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou ser autuado por dirigir sem documento de porte obrigatório se eu estou suspenso? Eu estou suspenso. Isso aqui não tem nem como existir. A pessoa poderia ser enquadrada no artigo 62. Está dirigindo suspenso. É tudo bem. Vai ter sentido. Ah, se o prazo só conta, se não conta, é outra história. Mas, eu estou dirigindo, prazo ok, sem reciclagem. Eu estou suspenso, cara, estou bloqueado. Artigo 62. Não faz o menor sentido ser enquadrado no 232. Então, se você está com um caso desse e a pessoa foi enquadrada no 232, você vai falar que isso aqui é uma infração impossível. É uma infração impossível. Por quê? Porque só pode estar dirigindo com documento de porte obrigatório quem está de posse do documento de porte obrigatório, quem está desbloqueado. Se ele ainda está bloqueado, quer dizer então, ao contrário senso, que se ele tivesse, vamos dizer que ele vai lá, não entrega um documento de habilitação, começa a contar o prazo dele, depois que começa a contar o prazo dele, ele acha o documento dele. Então ele não entregou, ele está bloqueado, mas ele achou o documento, está na mão dele. Ele para lá na Blitz. Aí fala assim, ó, você fez o curso? Não fiz o curso. Cadê sua CNH? Está aqui na minha mão. Ah, beleza, então só me entrega. Eu não estou dirigindo suspenso, não tem que ser o 62? Você entendeu? Não tem lógica colocar autuação no 232, porque a pessoa não poderia nem sequer estar dirigindo. Se eu falo que ela não cometeu o 232, porque ela está com o documento, eu estou dizendo que aquele documento era válido e que ela poderia dirigir. Não pode. Então, se eu chego nessa parte 3 e ele é enquadrado, meu cliente é enquadrado no 232, eu vou alegar o quê? Infração impossível. Não tem como ele ser enquadrado aqui, porque ele sequer poderia estar dirigindo. E aí, se não tem um auto de infração no artigo 162, que deveria, fica mais fácil ainda você demonstrar o erro da administração pública. Mais fácil ainda você demonstrar o erro da administração pública. Tá bom? Então, esse parágrafo aqui é risível, é absurdo, tá? E tem muitas formas aí de você trabalhá-lo, dependendo do seu caso concreto. Tá bom? Essas são as regras de aplicação da penalidade, essas são as regras de cumprimento, de início do cumprimento, principalmente aí trazendo a questão da entrega ou não do documento e quando que começa a contar o prazo. Só mais um detalhe aqui, preste atenção. Preste atenção. Tá? Imagina que o seu cliente, meio endiabrado esse cliente, ele não entregou a CNH no prazo determinado na NP lá para ele entregar, tá bom? Mas ele foi bloqueado. Era para cumprir 8 meses. Era para cumprir 8 meses. 10 meses depois, ele te procura por algum motivo, você vê qual é a situação dele, essa narrada, você fala para ele, cara, corre para fazer o curso de reciclagem. Corre lá para fazer o curso de reciclagem. Aí ele faz o curso de reciclagem. E aí, entre esses 10 meses e o curso de reciclagem, deu 11 meses aqui. Ele vai lá no Detran e fala assim, ó, tá aqui meu certificado. E aí o que acontece? O Detran fala assim, beleza, vai começar a contar seu prazo agora. Assim, não, meu querido, espera um pouquinho. Eu já estava bloqueado. Agora eu apresentei isso aqui. Como é que você vai começar a contar agora? Depois que eu entreguei? Não faz sentido. Estou falando para vocês isso aqui porque
já vi um caso desse, tá? E aí vai lá, fala com o Detran, dependendo dos servidores que você pega, não dá para fazer nada, não sei que ação judicial fácil para resolver, tá bom? Porque o prazo, lembra? Aí você vai ter que colocar na sua ação judicial a distinção importante entre o prazo e o curso. Demonstra que são autônomos, principal, entre aspas, né? E acessório, e que uma vez bloqueado ele não pode mais dirigir, tirar a segunda via, etc, 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 renovar. Ou seja, ele não pode dirigir. Se tinha aqui 10 meses e os 10 meses passaram, ele pode até continuar bloqueado, mas a partir do momento que ele entrega esse curso, o bloqueio acaba, porque a principal e a acessória já foram cumpridos, já foram entregues, tá bom? Cuidado para esses detalhes do dia a dia, são muito importantes. E você não pode perder uma ação por erro ou por má vontade, ou às vezes má fé mesmo, da administração pública. Tá bom, pessoal? Então é isso. Finalizamos aqui mais um tópico do nosso curso. CDZ Recurso de Multa começando do zero. Um grande abraço. Eu vejo você na próxima aula.